A semana foi curta, com um feriado, mas o mercado não tirou folga. Tensões no Oriente Médio, petróleo acima de US$ 100, exportações recordes e um alerta climático para a safrinha aqui em Goiás. Eu sou a Yasmin Guedes e eu estou aqui com o Vilmar Júnior, analista técnico do IFAG, e esse é o Panorama de Mercado do IFAG, que vem trazer para você as principais notícias do mercado agrícola. Vilmar, a soja na Bolsa de Chicago recuou cerca de 0,4% na maioria dos contratos. E quando olhamos para Goiás, a soja disponível teve um aumento de 0,16%. E a que você atribui esse movimento no mercado? Muito bem observado, Yasmin. A gente pode notar que esse movimento de pressão lá na Bolsa de Chicago está atrelado principalmente às questões de oferta, tanto a nível global, que a gente tem agora a colheita aqui no Brasil, né, se consolidando como uma super safra, né, a colheita que está em reta final. Lá nos Estados Unidos a gente tem o plantio já em andamento, apesar de algumas incertezas sobre o clima, principalmente relacionada ali ao cinturão do milho, mas o plantio inicia de forma favorável. Então, essa oferta, a gente pode dizer que é o principal fator de pressão neste momento. Aqui para o Brasil, nos preços, principalmente no disponível, a gente teve melhoria nos prêmios, né, recentemente, então contribuiu para dar uma leve valorizada nesses preços para nossa soja na modalidade disponível. Movimento esse que já não foi tão observado para a soja futuro, que aqui também pelos preços do IFAG a gente viu que fechou na média de R$ 109 a saca, uma queda já de 0,4%. Mas de toda forma a gente observa que os preços aqui, principalmente para Goiás, estão de certa forma estáveis, a gente pode dizer. E a nível Brasil, um destaque para essa semana também, ô Yasmin, foram as exportações que a SECEX divulgou no início da semana, onde a gente pode observar que a gente exportou um volume muito maior do que o observado em abril do ano passado. Então, indica, né, que a nossa frente de exportação está muito aquecida. Entendi, Vilmar. Agora falando um pouquinho sobre milho, na Bolsa de Chicago, os principais contratos fecharam em alta, principalmente o de setembro, que teve um aumento de mais ou menos 1%, enquanto na B3 o aumento foi de 2% no contrato de setembro. O que você tem a dizer sobre esse movimento e o mercado de Goiás? Como é que tá? De fato, né, ocorreu essa valorização lá nos contratos de Chicago e aí, o que o mercado vem sinalizando é que foi muito observando algumas incertezas que estão sendo geradas, como eu disse anteriormente, sobre o clima lá no cinturão do milho, que estão, né, de certa forma, preocupando ali como que vai ser de fato o avanço do plantio, que apesar disso no momento ainda está em níveis aceitáveis. Mas o principal movimento que puxou essa alta, a gente linka aos movimentos geopolíticos lá no, principalmente relacionados ao petróleo, ao fechamento do Estreito de Hormuz, né, o petróleo que agora vem fechando a semana acima dos US$ 105 o barril, né, então vem aumentando, né, a procura por biocombustíveis e linkado diretamente ao etanol de milho lá nos Estados Unidos, então valoriza, né, os contratos. Você perguntou também sobre os preços aqui para Goiás, né? O levantamento do IFAG desta sexta-feira trouxe preços ali para cerca de R$ 55 a saca, né? Então a gente observa uma certa pressão na semana, né? Em relação à última semana, a gente já tem uma queda de cerca de 2,5%, então uma desvalorização, que apesar de a gente ter observado essa alta na B3, ela está diretamente ligada, né, também à pressão sobre o dólar, que a gente viu durante a semana, que operou até ali ó, próximo dos R$ 4,94, né? Então acaba que deu uma certa pressão. Entendi, Vilmar. E para a próxima semana, o que fica no nosso radar? Bem, Yasmin, acho que a gente vai continuar observando aí sobre essas questões climáticas que vão impactar diretamente na nossa produção e produtividade da segunda safra. No parte dos preços, né, tem a questão do câmbio, que acaba que esse câmbio
abaixo dos R$ 5 ou próximo ali, não deixa de impactar a nossa paridade de exportação e vai impactar diretamente a formação dos nossos preços. E na parte de custo de produção a gente tem os insumos. Toda essa questão geopolítica lá, né, o fechamento do Estreito de Hormuz, os preços do petróleo estão impactando diretamente os preços dos fertilizantes para a próxima safra. Então, o produtor aí vai ter que ter uma atenção muito grande nesse movimento na hora da compra, né, e também na comercialização dos seus grãos aí do excedente da sua safra e também da segunda safra para tomar a decisão na hora certa. São muitos fatores mesmo que influenciam na rentabilidade do produtor rural. Sim, de fato, Yasmin. E o nosso intuito é justamente esse, trazer aqui cada vez mais informações, né, para os nossos produtores. E se você gostou desse conteúdo e quer se manter cada vez mais informado, continue acompanhando o IFAG em suas redes. Na próxima semana estamos aqui com um novo vídeo para você. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Yasmin. Obrigada a você, Vilmar.